Olá, eu sou a professora Julieta Vareschini, este é o programa de licitações e contratos do Grupo JML, voltado às entidades do Sistema S, aos serviços sociais autônomos. Neste curso, nós vamos trabalhar com a etapa de planejamento, a importância do planejamento, termo de referência, o regime jurídico aplicável aos serviços sociais autônomos e o dever de licitar. Ainda a importância do pregão, os reflexos do pregão à luz do recente decreto 10.024, até que ponto essa normativa aplicável inicialmente à administração pública federal se estende ou tem reflexos nas contratações formalizadas pelos serviços sociais autônomos, o regime jurídico aplicável ao sistema de registro de preço, aos contratos, formalização, vigência, execução, as alterações contratuais que se demonstram necessárias, principalmente nesse contexto de calamidade pública, em face da pandemia do Covid-19, até que ponto essa pandemia repercute nas contratações dos serviços sociais autônomos. São alguns temas que nós vamos trabalhar aqui com bastante ênfase. Também a gestão, fiscalização de contratos, as atribuições, responsabilidades, perfil do gestor, fiscal de contrato, penalidades, rescisão contratual e um módulo especial voltado a trabalhar sobre os reflexos da pandemia do Covid-19 nas contratações do Sistema S. Nesse módulo 1, nós vamos trabalhar especificamente sobre o regime jurídico aplicável aos serviços sociais autônomos e o dever de licitar. Então é importante relembrar, muitos que nos acompanham, que já estão habituados com os treinamentos realizados pela JML, sabem que essa discussão acerca do regime jurídico aplicável ao Sistema S já vem de longa data. Muito embora os serviços sociais autônomos sejam entidades de direito privado, então tem personalidade de direito privado, portanto não se confundem com a estrutura da administração pública, nem direta, tampouco a indireta. Administração direta, União, Estados, municípios, administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, o Sistema S ele não faz parte, nem se confunde com a administração pública. São entidades de direito privado. Mas por que essas entidades, então, sendo de direito privado, estão sujeitas à licitação, sofrem a fiscalização do Tribunal de Contas da União? Vamos lembrar aqui que, muito embora essas entidades estejam submetidas ao regime jurídico de direito privado, por terem natureza privada, gerenciam e recebem as denominadas contribuições parafiscais. Contribuições estas que têm natureza de tributo e, portanto, em face da compulsoriedade, da natureza tributária e levando em conta que esses recursos são repassados aos serviços sociais autônomos para atendimento de demandas vinculadas ao interesse coletivo, ao interesse público, pelo menos na visão do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, os órgãos de controle, entendem que as contribuições parafiscais gerenciadas pelo Sistema S têm natureza de recurso público. Há certa divergência, nós sabemos, há alguns serviços sociais autônomos, principalmente os departamentos nacionais do SESI, SENAI, criticam muito essa visão dos órgãos de controle em relação à natureza pública dos recursos gerenciados pelo Sistema S. Em que pese essa discussão, o fato é que os órgãos que fiscalizam as contratações de serviços sociais autônomos têm adotado essa posição, essa postura de que os recursos têm natureza de verba pública e isso, portanto, traz a incidência de normativas e procedimentos públicos, a exemplo da própria licitação.
Portanto, nós podemos concluir que os serviços sociais autônomos estão sujeitos a um regime jurídico híbrido, com incidência de normas privadas e também normas públicas. É um misto, ok? Vocês vivem entre o público e o privado. Ainda que vigore o regime jurídico de direito privado, esse regime ele é derrogado, muitas vezes afastado por normas de direito público. O fato, porém, de reconhecer que os serviços sociais autônomos gerenciam recursos públicos não significa dizer que seguem a legislação federal na íntegra. Nós sabemos que o Sistema S não adota a Lei 8666 de 93, que é a norma geral de licitações e contratos. Então, norma editada com fundamento lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, que prescreve que a União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. O próprio Tribunal de Contas da União, lá em 97, por meio da decisão 907, reconheceu que cada serviço social autônomo tem competência para criar regulamentos próprios de licitações e contratos, normativas próprias, que as entidades, portanto, não estão sujeitas a 8666. Mas isso não significa dizer que haja total liberdade. Não, esses regulamentos, eles devem ser elaborados com base nos princípios incidentes que informam o regime jurídico de direito administrativo: legalidade, impessoalidade, modalidade, isonomia, tá? Eficiência. Então, é de suma importância que cada serviço social autônomo, ao elaborar normativas próprias aplicáveis às contratações, se atentem a esses princípios. Vejam, nesse sentido, a orientação do Tribunal de Contas da União. É permitida a elaboração de regulamentos internos de licitações e contratos com procedimentos simplificados. Obviamente, desde que respeitados os princípios constitucionais e legais aplicáveis à despesa pública. Então, essa tem sido a linha da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, desde lá de 97 até agora. A exemplo aí de um acórdão bem recente, 577/2020 do TCU, que o TCU considerou, reconheceu que já é pacífico, que as entidades integrantes do Sistema S podem editar regulamentos próprios, desde que não se distanciem dos valores, dos princípios essenciais aplicáveis à licitação. Portanto, as contratações, as licitações, as contratações, o Sistema S devem seguir seus regulamentos próprios de licitações e contratos. Mas esses regulamentos são bem simplificados. Quem trabalha aí no dia a dia da gestão dessas contratações, certamente já se deparou com uma situação concreta em que o regulamento não trouxe a solução para o caso. Esses regulamentos são bem simplificados. E ao que tudo indica, ao que me parece, isso é proposital, até com o intuito de conferir uma maior flexibilidade sob a máxima: aquilo que não está no regulamento, o Sistema S tem liberdade. Mas nós sabemos que o Tribunal de Contas da União, pelo menos em sede majoritária, não tem acatado essa tese. Vejam lá. Nas hipóteses de omissão do regulamento, quando o regulamento não disciplina a matéria, qual parâmetro o Sistema S deve buscar? O primeiro deles, os princípios. Princípios consignados no próprio artigo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos: legalidade, impessoalidade, modalidade, julgamento objetivo, competitividade. Mas nós sabemos que nem sempre esses princípios resolvem, até porque o princípio ele traz uma carga axiológica, uma carga de valor que requer a interpretação dada pelo intérprete. Nós vamos buscar os parâmetros para essa interpretação com base em qual normativo? O Tribunal de Contas da União, em alguns acórdãos, entende que, na hipótese de omissão do regulamento ou dispositivo do regulamento que contrarie os princípios e as normas gerais de licitação,
As entidades Sistema S devem, na visão do TCU, adotar de forma subsidiária a Lei 8666. E isso é objeto de muitas críticas no âmbito do Sistema S. Porque, a bem da verdade, vamos pensar o seguinte: do que adianta o Tribunal de Contas da União reconhecer que os serviços sociais autônomos não se confundem com a administração pública, que possuem um regime jurídico próprio e peculiar, que possuem regulamentos próprios, se, diante da omissão desses regulamentos, acaba por equiparar tais entidades à administração pública. Ou seja, nós somos diferentes, mas na prática seguimos os mesmos procedimentos. Por evidente, as entidades Sistema S, por atuarem na iniciativa privada, pela natureza jurídica privada, devem ter uma maior celeridade, precisam de procedimentos mais simplificados. A questão foi levada, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, mandato de segurança 33.442, no qual Gilmar Mendes entendeu que as entidades Sistema S não estão sujeitas à aplicação nem subsidiária da Lei 8666. Também tivemos outro julgado importante, o recurso extraordinário 789.874, no qual o STF também afastou a incidência, inclusive de princípios, ao Sistema S, reconhecendo a natureza jurídica dessas entidades. E a partir desse julgado do STF, nós percebemos uma modificação na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Antes disso, o TCU era bem enfático ao determinar a aplicação subsidiária da Lei 8666, da legislação federal, da Lei 10.520, aplicável ao pregão, por exemplo. A partir desta jurisprudência do STF, o TCU tem flexibilizado no seguinte sentido: reconhecendo o regulamento do Sistema S, mas determinando que o Sistema S adote procedimentos à luz dos princípios, o que na prática, a bem da verdade, no meu entender, não representa muito avanço. Vou dar um exemplo. Antes, o tribunal destacava o seguinte: o Sistema S, muito embora não tenha previsão no seu regulamento próprio acerca do dever de publicar os extratos de contratos, deve publicar. Então, antes o TCU justificava com base no artigo 61, parágrafo único da Lei 8666, que contempla essa obrigatoriedade. Com essa mudança de paradigma, o TCU vem exigindo a mesma coisa: publique extrato de contratos, à luz do princípio da publicidade. Ou seja, não menciona mais a Lei 8666, o faz com base nos princípios, mas na prática acaba exigindo os mesmos procedimentos aplicáveis à administração pública. Exemplo disso é o Acórdão 991/2019 do plenário, que exigiu das entidades Sistema S a adoção das normas aplicáveis à contabilidade pública. Então, cada vez mais nós percebemos, em que pese a jurisprudência do STF, que o Tribunal de Contas da União tenta equiparar os serviços sociais autônomos à administração pública. E percebemos também esse retrocesso até em termos normativos. A exemplo, o decreto 7.724, que regula a Lei do Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que estendeu aos serviços sociais autônomos o mesmo procedimento adotado pela administração pública federal para conferir ao cidadão informações importantes. Isso, no meu entender, é questionável. Veja, não estou dizendo aqui que o Tribunal de Contas, que o Sistema S não tenha que garantir a transparência. A transparência ela é indispensável. Independente de previsão em norma, independente da obrigatoriedade, porque a transparência hoje ela se faz necessária até para a sustentabilidade do negócio. É uma questão inerente à própria governança corporativa. Então, o Sistema S tem que conferir transparência. A exemplo do que foi julgado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 699 de 2016 do plenário. A transparência é imprescindível. O que eu questiono aqui é exigir que o Sistema S, que não tem a estrutura do governo federal,
conceda a transparência, aplique a Lei do Acesso à Informação, a Lei 12.527, seguindo os mesmos procedimentos da administração pública. Ora, se os regimes são distintos, não há qualquer problema em assegurar procedimentos distintos. O Sistema S poderia adotar procedimentos mais simplificados. Então, essa é a crítica que eu faço, que cada vez é mais perceptível, muito embora o avanço na jurisprudência do STF, uma equiparação dos serviços sociais autônomos à administração pública. Traçada essa premissa em relação ao regime jurídico, vamos conversar um pouquinho acerca dos objetivos da licitação. Então, se nós analisarmos o artigo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos dos Serviços Sociais Autônomos, nós concluímos que a licitação ela visa selecionar a proposta mais vantajosa, garantir igualdade de acesso aos potenciais interessados. Aqui nós temos que diferenciar dois objetivos da licitação. Não podemos confundir o objetivo material com os objetivos legais. O objetivo material, por que você realiza a licitação? Ora, você realiza a licitação porque precisa adquirir um produto, contratar um serviço, realizar uma obra, alienar um bem. Então, o objetivo material da licitação é suprir uma demanda, executar o objeto. Os objetivos legais estão contemplados lá no artigo 2º do regulamento. Seleção da proposta vantajosa, garantir o princípio da isonomia. E muito embora não haja previsão expressa no regulamento do Sistema S, o Tribunal de Contas da União, a CGU, inclusive, tem exigido que o Sistema S também cumpra com o terceiro objetivo da licitação, previsto lá no artigo 3º da 8666, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Porque a licitação, muito mais do que atender uma demanda, pode ser utilizada como uma ferramenta de políticas públicas para fomentar o mercado, para desenvolver determinados setores, a exemplo de microempresas, cooperativas, ok? Para garantir, para permitir o desenvolvimento de empresas nacionais e assim por diante. Então, quando nós destacamos aqui que a licitação visa selecionar a proposta mais vantajosa, a vantajosidade não pode ser interpretada de modo reducionista. Ou seja, a vantajosidade não se reduz a preço. Eu escuto muito isso em cursos. Ah, Julieta, não consigo contratar, adquirir um bom produto, contratar um profissional qualificado, porque a licitação visa o mais barato. Não, não há nada na legislação que diga que a licitação visa o mais barato. A licitação visa selecionar a proposta mais vantajosa. E a vantajosidade deve ser interpretada numa relação custo-benefício. E essa relação custo-benefício, ela é definida com a descrição do objeto. Nós contratamos mal porque descrevemos mal. Daí a importância da descrição do objeto, da elaboração do termo de referência, que nós vamos trabalhar em outras aulas aqui do nosso curso. Custo-benefício. No que consiste isso? Nós temos que descrever o objeto de forma a definir as suas características, especificações, quantitativos. E daí sim, dentre aquelas empresas que estão aptas a executar aquele objeto, aquelas que atendem às exigências feitas pelo Serviço Social Autônomo, nós vamos brigar por preço, caso o critério de julgamento seja esse. De nada adianta a empresa vir com um produto que tecnicamente não me atende e ser mais barato. É o famoso barato às vezes sai caro. Então eu tenho que me atentar à economicidade, sem dúvida, mas a economicidade não pode ser em detrimento da qualidade. E na descrição do objeto, nós temos que evitar dois equívocos comuns, dois extremos, objeto muito genérico e objeto muito específico. O objeto muito genérico é a caixinha de surpresa. Nós podemos receber qualquer coisa. Olha, se eu digo que meu objeto é a aquisição de um mobiliário, uma mesa, a mesa pode ser de plástico, de ferro, de vidro, de madeira. Eu
posso receber qualquer coisa. Isso inviabiliza a própria isonomia na licitação, porque nós corremos o risco de compararmos produtos muito diferentes, já que o objeto não ficou claro, ok? Muitas vezes, a área demandante, o fiscal de contratos, cobram da comissão de licitação, do pregoeiro, a aquisição de um produto de má qualidade, quando, na verdade, o equívoco já nasceu lá na fase de planejamento. O equívoco já está no termo de referência, na nota técnica, na descrição do objeto. Mas tão preocupante quanto o objeto genérico é o outro extremo. É um objeto muito específico. É aquela situação que muitas vezes a Julieta precisa adquirir um produto que ela não conhece. Ela entra no site de uma empresa que sabe que é boa, que quer que vença a licitação e copia integralmente as especificações. Com isso, eu estou direcionando o certame àquela empresa e direcionamento, nós sabemos, é crime. O desafio é encontrar um meio termo entre uma descrição que não seja muito genérica nem muito específica. E isso nós só conseguimos quando dominamos dois contextos, quais sejam. Primeiro, sabemos o que a área precisa. A área demandante tem que conhecer a sua necessidade, tem que conseguir descrever no termo de referência o que atende e o que não atende. Segundo, a descrição do objeto deve ser precedida de uma ampla consulta ao mercado. É indo ao mercado, no cotejo, na comparação entre os produtos e serviços, que nós teremos condições de identificar o que atende e o que não atende. O grande problema das licitações, das contratações, é que tudo é para ontem. A falta de planejamento impede que a área demandante realize os chamados estudos preliminares, ou seja, que a área com antecedência cabível vá ao mercado, consulte as empresas, compare soluções para justificar na descrição do objeto. Como infelizmente tudo é para ontem, muitas vezes o termo de referência é feito às pressas e isso inviabiliza a seleção da proposta mais vantajosa. Então vejam aí o Acórdão 1317/2013 do plenário, que destaca que essa relação da proposta mais vantajosa, né, o preço ele não pode ser em prejuízo da qualidade. É chegada a hora de não mais se interpretar o objetivo da licitação de modo reducionista, né, como restrito ao preço. Tá? A proposta mais vantajosa deve ser interpretada numa relação custo-benefício.